Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora do Eckhart Tolle. Esse é o nosso encontro de número 47 e hoje nós vamos dar início ao capítulo 7 desse livro, um capítulo que fala sobre o não manifesto. Essa é a temática central desse capítulo e já de antemão, gente, eu digo a vocês que esse é um capítulo, assim, entre os capítulos desse livro, um pouco mais complexo, né? Tem muita coisa bem profunda nele e até para mim tem muita coisa de difícil compreensão. Então eu vou assim tentar passar o máximo possível de forma simples, didática para vocês, mas para você ficar bom mesmo nesses conteúdos todos desse livro, desse capítulo no caso, é preciso ir além, é preciso estudar muitas outras coisas. Principalmente os campos morfogenéticos, esses estudos dos campos energéticos, que é muito amplo e assim foge um pouco ao escopo desse estudo, né? São coisas que eu ainda estou meio que engateando, assim, até hoje estudei poucas coisas, mas que é um conteúdo interessantíssimo, muito vasto e principalmente para quem trabalha com terapias holísticas, eu diria que é um assunto fundamental a ser estudado, né? Os campos morfogenéticos, os campos energéticos, porque é a partir daí que ele coloca toda a abordagem desse capítulo, tá certo, gente? Então, eu até me coloco aqui como sendo um iniciante nisso tudo. Assim, se eu tivesse mais bagagem, digamos assim, eu poderia ir muito mais além aqui com vocês, mas quem sabe futuramente eu venha com outros estudos, com outras temáticas assim e aborde parte do que vai ser visto aqui de uma outra forma, né? O tempo dirá, né? Eu já estou assim com outros planos, com projetos que eu já estou meio que engatinhando agora assim para fazer mais para frente, né? E logo vocês saberão, né? Nós já passamos da metade desse livro, então já está em momento de eu pensar em outras coisas que virão quando eu concluir esse estudo dessa obra do Poder do Agora. Vocês me acompanhem, fiquem aqui junto comigo que vai vir muita coisa boa pela frente, viu, gente? Antes de começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal Isaías Costa, né? Convido vocês a se inscreverem no canal para ficarem sabendo das notificações de novos vídeos. Eu tenho gravado quase todos os dias durante essa pandemia do coronavírus, né? Nós estamos bem avançados já na leitura, né, do estudo dessa obra, né? Me deixa bastante feliz isso. Peço a gentileza de vocês darem um joinha nos vídeos, porque isso vai ajudar muito a fazer com que ele chegue para mais pessoas, né? O algoritmo do YouTube ele funciona através das curtidas e quanto mais curtidas tem nos vídeos, eles colocam como recomendações para outras pessoas que estão na plataforma. Então, eu convido vocês a tanto se inscreverem, como a também darem um joinha nos vídeos, porque isso vai ajudar muito a fazer com que esse canal cresça. Posso contar com vocês, gente? Espero que sim. Eu também agradeço ao pessoal que está me acompanhando pelo Instagram, né, que é o Isaías Costa 14. Todos os dias eu tenho colocado lá para o pessoal assistir pelo IGTV do Instagram. Tem tido uma boa repercussão, muita gente tem ouvido, assistido, comentado, compartilhado. Isso me deixa bastante feliz, bastante motivado a continuar esse trabalho incessante, né? E que ele se expanda cada vez mais. Também convido vocês a me seguirem por lá pelo Instagram, pois todos os dias eu coloco altas reflexões voltadas para o autoconhecimento, psicologia, psicanálise, espiritualidade, metafísica. Eu faço um apanhado de tudo isso em postagens muito bacanas, em textos da minha autoria, a maioria deles. Então tem muita coisa bacana por lá também, gente. Então convido vocês a me seguirem no Isaías Costa 14, lá no Instagram. E também o pessoal do podcast, né, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify. Eu também coloco esses estudos disponíveis lá nesse formato de podcast. Eu coloquei MP3, inclusive com essa possibilidade de fazer download, gente. Então, para o pessoal que prefere ouvir, tem muita gente que prefere só ouvir enquanto faz outras atividades. O caminho ideal é pelo podcast. Vocês baixam, deixam no celular,
podem ouvir até mesmo quando não tiver internet, acesso à internet. Beleza, gente? Então, feita essa introdução, vamos ao que interessa, né? O capítulo 7 desse livro que fala sobre o não manifesto, né? Os portais para o não manifesto. Esse é o título do capítulo. E o que a gente vai falar hoje, gente, é principalmente sobre o que ele chama de Ki. É um conceito oriental que fala sobre tipo a fonte, é como se fosse uma fonte de onde surge a nossa energia. A gente chama isso de Ki. Inclusive eu até brinco com esse termo Ki, porque ele é muito utilizado em alguns animes. Os animes japoneses, alguns inclusive que eu assisti total assim, do começo ao fim, eles falam muito dessa coisa do Ki, né? Quando eu chegar nessa parte da sessão, eu vou comentar um pouquinho desses animes, né, que são muito inspirados em toda essa filosofia, em todos esses conteúdos que a gente pensa que num desenho é colocado de bobeira, mas não, tem todo um sentido, principalmente pelo fato de os animes serem orientais, e na cultura oriental eles têm muito mais um mergulho dentro do autoconhecimento, dessas teorias dos campos morfogenéticos. Eles têm um acesso bem maior do que nós aqui no Ocidente em relação a todos esses conteúdos. Então, não é à toa que eles aparecem em alguns animes. Então, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. No começo desse capítulo, gente, ele faz meio que uma revisão de coisas que foram vistas antes no capítulo 6, sobre o ser interior. É um mergulho no ser interior. Essa parte aqui eu vou passar bem rápido por ela, porque ele vai só relembrando como é que você entra nesse estado meditativo, como é que você mergulha no seu ser interior. Então, assim, muita coisa do que é colocado na introdução desse capítulo 7, nós já vimos. Então não precisa ser repetitivo, tão repetitivo aqui. Vou passar bastante rápido por essa parte e me ater mais na sessão seguinte, que fala sobre o Ki, como sendo essa fonte do não manifesto. Tá ok, gente? Vamos lá. Mergulho profundo no corpo, né? A introdução desse capítulo 7. Ele diz: eu posso sentir a energia dentro do meu corpo, mas não me sinto capaz de ir mais fundo, como você sugeriu antes. Esse é o questionamento. Ele é um questionamento de alguém querendo ir mais fundo no corpo interior, nesse ser interior. E aí ele orienta como você faz isso. Faça uma meditação. Sempre é pelo caminho da meditação, gente. Não vai levar muito tempo, só 10 a 15 minutos. Providencie para que não haja distrações externas, como telefonemas ou pessoas que possam interromper. É por isso que eu digo aqui, gente, logo assim, fazendo uma breve pausa no comecinho, a importância de você fazer meditações ou de manhãzinha bem cedo, ou de noite antes de dormir. Porque a gente tem, todos nós, a gente tem muitas obrigações, um trabalho que exige muito que a gente esteja muito atento, muito comunicativo, falando com um monte de gente. Então, a meu ver, os horários ideais para você meditar é de manhãzinha bem cedo ou de noite perto da hora de dormir, porque você não vai ter interferências de telefonemas, né, de pessoas querendo conversar com você. Você pode ter um momento só seu. Então é preciso a gente ter essa consciência de que precisa estar num ambiente que propicie uma boa meditação. Mais uma vez eu reforço isso, gente. Os horários ideais é de manhãzinha cedinho ou de noite perto da hora de dormir. Tem muitas pessoas que são tipo instrutores de yoga, instrutores de meditação, que eles ainda dão uma dica extra, né? Que se você fizer de manhãzinha bem cedo, faça tomando um banho de sol, faça na natureza. Se você tiver contato com natureza, com plantas, medite próximo a elas, porque você vai absorver uma parte dessa energia, tanto do sol quanto das plantas. É o que a gente chama de prana. Essa coisa do prana tem muito a ver com o Ki, né? O que a gente vai falar um pouco hoje aqui. O Ki é mais abrangente. O prana é a energia que está circundando o nosso corpo, né? Que nos alimenta e que nos revitaliza, né? Parte disso eu já falei em outros vídeos, mas eu estou aqui só dando uma reforçada nesse ponto porque ele é de suma importância. Sente-se em uma cadeira, mas não encoste. Mantenha a coluna ereta. Isso ajuda a ficar alerta. Você também pode escolher uma posição favorita para meditar.
Aqui ele sugere que você faça aquela posição que você fique com as costas eretas, né? E você, se possível, sentado, ou então sentado no chão com as pernas cruzadas. Algumas pessoas fazem aquela posição de lótus, né? Mas isso não é tão importante. O mais importante é que você fique confortável. Essa é a palavra, ficar confortável. De que adianta você ficar na posição de lótus? Tem gente que fica com aquela posição de lótus completa, né? E fica com as articulações lascadas depois. De que adianta? Pra mim não adianta de nada. Eu nunca consegui e provavelmente nunca vou conseguir fazer essa posição de lótus completa, né? Que você coloca os pés, né, por cima da coxa, né? Você já deve ter visto assim, aqueles yogis que são bem profundos nas suas práticas. Eles fazem essa lótus completa, que eles dobram as pernas de um jeito que os pés ficam por cima das coxas, né? Então, se você não tem prática, se você não tem uma boa constituição física, muscular, isso pode fazer até mal para suas articulações. Então, tenha bastante cuidado. Não fique seguindo a massa, dizendo, não, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Cuidado, gente. O mais importante é você ficar confortável. Digamos que você tem problemas nas costas, por exemplo. Pessoas que têm muitos problemas nas costas podem meditar deitado. Não tem problema, você pode meditar deitado. A grande questão é você não ficar bitolado, né? Bitolado é o grande problema que algumas pessoas têm. Inclusive alguns instrutores são assim, infelizmente, e acabam às vezes não orientando como devem. Viu, gente? Que fique muito claro isso. O mais importante é você ficar numa posição confortável. Assim você pode meditar muito bem e meditar com muita profundidade. Certifique-se de que seu corpo está relaxado. Feche os olhos, respire profundamente algumas vezes. Sinta a respiração na parte inferior do abdômen. É aquela respiração abdominal que eu comentei no último vídeo, né? Quem ainda não assistiu, volta lá no canal porque eu expliquei bem direitinho essa questão da respiração abdominal, na qual você sente que a sua barriga está indo para frente e para trás, e não o seu pulmão. Na respiração curta, você sente o pulmão dilatando e contraindo. Essa respiração, ela é curta, ela é uma respiração típica de pessoas nervosas, de pessoas ansiosas. A respiração correta, você sente movimento aqui no abdômen, mais embaixo. Dessa forma você vai respirar de forma mais completa, absorvendo mais oxigênio e assim tendo mais serenidade. Observe como ele se expande e se contrai levemente a cada entrada e saída do ar. Depois tome consciência de todo o campo de energia interior do seu corpo. Não pense a respeito, apenas sinta-o. É o que ele já falou inúmeras vezes, eu estou só revisando aqui. A gente tem que priorizar o sentimento e não o pensamento. Nessa hora vem um fluxo gigante de pensamentos, mas você não se fixa neles. Você não se identifica com eles. Você simplesmente deixa que eles passem. Eles passem como um rio, como um fluxo. E logo você vai se conectar com o seu ser interior. Ao fazer isso, você retira a consciência do campo da mente. Se ajudar, visualize a luz que eu descrevi anteriormente. Ele fala, né, sobre você visualizar um campo de luz. Isso pode ajudar que você se concentre na meditação e não fique vagando nos seus pensamentos. Quando você não encontrar mais obstáculos em sentir o corpo interior como um campo único de energia, descarte, se possível, qualquer imagem visual e se concentre apenas na sensação. Se possível, descarte também qualquer imagem mental que você ainda tenha no corpo físico. O que sobrou é uma abrangente sensação de presença ou existência e uma percepção de um corpo interior sem fronteiras. A seguir, concentre a sua atenção mais fundo nessa sensação. Forme uma unidade com ela. Junte-se de tal modo ao campo de energia que você não mais perceba a dualidade entre o observador e o observado, entre você e o seu corpo. A separação entre o interior e o exterior também se dissolve nesse momento, e assim não existe mais um corpo interior. Ao entrar profundamente no corpo, você transcendeu o corpo.
Ou seja, aqui ele faz toda essa orientação que a gente já viu anteriormente, né, de que quando você se concentra na meditação, você transcende o corpo, você entra como que no universo paralelo, né, onde você pode acessar, né, camadas mais profundas da consciência. É muito bonito isso, gente, que tem tanta coisa que a gente pode ir além, né, porque quando a gente adentra esses campos mais profundos da consciência, nós podemos ter grandes insights, nós podemos ter inspirações divinas, né? Algumas pessoas que a gente diz que tem o dom da fala, né? Que eu discordo disso, né? Nessa hora eu sempre me lembro do Mário Sérgio Cortella que acha ruim quando as pessoas dizem que ele tem o dom da fala. Não é isso, gente, é uma questão de você exercitar, né? De quando você está realmente em plena atenção, né? Quando você está vivendo de forma muito conectada com o presente, né? E você acessa essa fonte, né? Que aqui ele chama de Ki, né? Você pode se expressar de uma forma muito mais profunda, né? Isso aqui tem muito a ver com o que ele está falando aqui, quando você transcende esse corpo, que você pode acessar camadas mais profundas da consciência, você pode ter grandes insights, grandes inspirações e falar coisas maravilhosas. Às vezes eu me encanto assim, com algumas coisas que eu falo, às vezes, principalmente no podcast. Lá no podcast já teve várias coisas que eu falei que eu pensei, poxa, de onde é que veio isso? São essas inspirações, né? Que claro que assim, não é tão direto com isso, mas nós temos mentores, né? Nós temos ao nosso redor mentores espirituais que nos inspiram, que nos motivam, né? Que nos dão energia. Eles não são assim visíveis, mas eles estão conosco, né? Quanto mais você entra nesse estado de meditação, mais você pode ter essas inspirações que vêm dessa mentoria que todos nós temos, né? Se engana quem pensa que só alguns seres especiais, algumas pessoas têm grandes mentores que inspiram, que dão, né, grandes insights. Não, gente, todos nós, basta que a gente se conecte com esse ser interior. Não é bacana isso? Forme uma unidade com ela, junte de tal modo ao campo de energia que você não mais perceba a dualidade entre o observador e o observado, entre você e o seu corpo. A separação entre o interior e o exterior também se dissolve nesse momento, e assim não existe mais um corpo interior. Ao entrar profundamente no corpo, você transcendeu o corpo. Permaneça nessa região do puro ser pelo tempo que você se sentir bem. Depois, retome a consciência do corpo físico, da sua respiração, dos sentidos e abra os olhos. Observe o que está à sua volta por alguns minutos e em um estado meditativo, isto é, sem dar nome a nada, e continue a sentir o corpo interior enquanto faz isso. Aqui já é essa saída desse estado meditativo. Que ele até sugere que você feche os olhos, né? Porque quando você fecha os olhos, você tem um contato muito maior com a essência, né? Com essa fonte. E aí quando você abre os olhos, você já tem um contato com a realidade, né? Por isso que ele diz, isso aqui já é o final desse período meditativo, que você já tem esse contato com a realidade, e aí você já está de novo no manifesto, né? Tem o não manifesto e o manifesto, que é a realidade. Aqui já é o final desse processo meditativo, né? Que isso aqui dura alguns minutos, né? Retomando o que ele fala no início, né? Dura de 10 a 15 minutos. Mas se você transformar isso num hábito, fizer isso todos os dias, você vai notar uma diferença absurda na sua vida. Você vai fazer tudo com mais consciência. E, inclusive, quando a gente faz tudo com mais consciência, a questão de erros, né, de falhas, a questão de erros na fala, de erros no comportamento, enfim, no convívio com as pessoas, isso vai diminuindo, porque a gente está com essa consciência do agora, vivendo cada momento. Isso daqui, gente, é interessantíssimo. E só você experimentando para você perceber as diferenças no seu dia a dia. Se eu ficar aqui só falando, vai parecer muito abstrato. A grande questão é você exercitar. O próprio Castor, ele fala isso inúmeras vezes. Exercite, experimente. Não fique só na teoria, só ouvindo, só lendo. Coloque na prática do seu dia a dia, que você vai ver, em questão de pouquíssimo tempo, mudanças substanciais no seu comportamento,
no seu convívio com as pessoas, na sua paz de espírito, na sua saúde do corpo, na sua conexão com o divino. Você vai ver tudo isso mudando, melhorando. Por isso que eu digo, esse capítulo, gente, é muito profundo. Tem muita coisa que é extremamente abstrata, que as palavras não alcançam. Né? Eu tenho consciência de que as minhas palavras não conseguem alcançar muita coisa que está contida nessas palavras. Às vezes até o próprio Castolo fala, às vezes as palavras fazem atrapalhar. Né? Então, entre nesse estado de conexão com o ser interior, no silêncio, na meditação, na quietude, e você vai perceber uma série de mudanças positivas acontecendo na sua vida. Depois ele continua. Ter acesso a essa região sem forma traz uma liberdade verdadeira. Ela nos liberta da escravidão da forma e da identificação com a forma. Essa frase aqui é super profunda. Ela nos libera da escravidão da forma e da identificação com a forma. Ou seja, a gente vive de uma forma mais essencial. A gente vive pela nossa essência e não mais pelas aparências, entende? A maioria das pessoas, elas vivem de aparências, elas não vivem pela essência. Aí dessa forma não tem como você ter plenitude, uma felicidade perene, porque você está nessas ilusões. Todas essas coisas voltadas para a materialidade são ilusões, que se a gente buscar esse processo meditativo, elas se dissolvem e a gente pode ter essa serenidade verdadeira, não uma serenidade artificial, entende? Por isso é a importância desses processos todos meditativos que ele está nos dizendo. É a vida em seu estado indiferenciado, anterior à sua fragmentação em várias modalidades. Podemos chamá-la de não manifesto. A fonte invisível de todas as coisas. O ser que está presente em todos os seres. É uma região de profunda serenidade e paz, mas também de alegria e vida intensas. Sempre que estamos presentes, nós nos tornamos, de um certo modo, transparentes à luz. Passamos a ser a consciência pura que emana dessa fonte. Percebemos também que a luz não está separada de quem somos, mas constitui a nossa verdadeira essência. Essa parte aqui, gente, tem uma palavra que eu achei tão bonita, tão interessante dele colocar. Aqui no livro ele inclusive coloca entre aspas, né? Ele coloca a palavra transparentes. Então, sempre que estamos presentes, nós nos tornamos de certo modo transparentes à luz. Isso daqui, sendo um estudioso da física, né, me tornei físico, é super interessante falar sobre esse termo transparente. Porque o que é o transparente, gente? O transparente é aquilo que não gera nenhum tipo de contraste, né? Aquilo que está fundido com o ambiente, com o espaço onde ele está. Não é que nós nos tornemos invisíveis. Transparente não é a mesma coisa que invisível. Às vezes o pessoal confunde. Transparente é uma coisa, invisível é outra. O transparente, né, a gente diz, ó, tem uma água transparente, tem um objeto transparente, é aquilo que deixa passar muita luz. Ou seja, quando ele fala de nós sermos transparentes, a gente emana essa luz. Nós nos tornamos seres luminosos. Essa é a ideia. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque isso aqui ele vai totalmente ao encontro do que ele fala bem em seguida. Já a gente vai entrar nessa questão do que ele chama de ki. Né? Quando as pessoas elas são transparentes, elas são pura luz, elas emanam essa luz e as pessoas sentem isso ao redor, sabe? Elas são presenças leves, são pessoas que transmitem confiança, né? Serenidade, paz. Tem outras pessoas que são total oposto, que a gente chamaria de opacas, entende? As pessoas que têm uma energia muito densa, como a gente às vezes chama de aura negra, né? Essas pessoas que têm uma energia muito densa, de raiva, de rancor, de inveja, de mil e uma coisas, elas têm uma energia pesada. E se você utilizar esse termo que ele utiliza aqui, que é meio da física, né? Seriam pessoas como se fossem opacas, né? Pessoas que absorvem a luz, pessoas que não permitem que a luz se expanda, atinja outros seres. É muito bonito isso, gente. Assim, é uma viagem filosófica que a gente pode fazer a partir de uma simples palavrinha, né? Que nos remete a tudo isso, né? Espero que eu esteja me fazendo compreender.
Seja você que está me acompanhando essa pessoa transparente, não uma pessoa opaca, uma pessoa que absorve luz, né? Na física a gente estuda isso, né? Os seres transparentes, os corpos que são transparentes, eles refletem toda a luz, e os corpos que são opacos, né, negros, eles absorvem a luz. Eles pegam toda a luz e sugam, digamos assim. Tem pessoas que são desse jeito, são pessoas que sugam a energia dos outros. Elas sugam o que há de melhor dos outros e não refletem, elas não refletem luz. Sejamos pessoas transparentes, pessoas que emanam luz e não pessoas que absorvem luz. Isso faz uma imensa diferença e nos torna pessoas especiais aos olhos dos outros. Beleza, gente? Aí aqui ele vem na parte principal do tópico, né, que eu vou me ater um pouco mais, que é sobre a fonte do Ki. Ele vem com uma pergunta, né, um questionamento. O não manifesto é o que no Oriente se chama Ki, um tipo de energia de vida universal? Aí ele responde, não, o não manifesto é a fonte do Ki. Ki é o campo de energia interna do nosso corpo. Bem, aqui eu quero falar sobre, como comentei no começo, né, tem alguns desenhos orientais, animes, que falam sobre essa energia do Ki, né? Eu me lembro de 2 desenhos que eu assistia direto, gente. Espero que alguns de vocês que estão acompanhando já tenham assistido ou ainda assistam hoje em dia. São desenhos que fizeram muito sucesso nos anos 90, nos anos 2000, né, até 2010. Foi um sucesso estrondoso, né? Eu assistia muito na minha infância e na adolescência. Os desenhos Dragon Ball e o Yu Yu Hakusho. Os desenhos Dragon Ball e Yu Yu Hakusho fala muito sobre essa coisa do Ki. O Ki principalmente no Dragon Ball. No Yu Yu Hakusho é falado sobre o Soma, né? Às vezes era utilizado o termo Soma Negro. E no Soma Negro eram personagens que ao redor do corpo eles tinham tipo umas ondas assim de cor preta, né? Enquanto outros seres luminosos, uma luz meio amarelada, né? Que a gente chama de aura. No desenho do Dragon Ball, você tem o Ki. E quanto mais alto o Ki, no caso do Goku, Vegeta e entre tantos outros, o Trunks, o Gohan, esses personagens todos, eles têm uma energia luminosa da cor amarelada ao redor deles, fazendo com que eles sejam mais fortes, mais poderosos. Isso é muito interessante, né? Porque tem esse conceito dessa energia chamada Ki. E uma das coisas do Dragon Ball que eu acho super bacana é que eles são muito perceptivos, né? Todos os guerreiros, eles são muito perceptivos. E eles conseguem sentir o Ki de alguém maligno. Eles falam direto no desenho, né? Constantemente. Nossa, estou sentindo um Ki maligno. Tipo assim, os vilões que aparecem no desenho, né? Tipo o Cell, o Freeza, entre outros. Eles sentem o Ki maligno e eles falam entre si, poxa, gente, vamos tomar cuidado, eles estão chegando. Isso a gente pode levar para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Quantas pessoas ao redor de nós seriam essas pessoas que têm esse Ki maligno, digamos assim? A gente sente a energia pesada delas. Para essas pessoas, o ideal é que a gente não fique muito perto, porque elas podem sugar nossa energia, sabe? É muito bacana, aqui a gente pode fazer altas viagens filosóficas, mas essa assim é como se fosse a introdução, né, de uma forma bem lúdica para vocês compreenderem bem o que eu estou falando. Quem ainda não assistiu esses desenhos, eu até recomendo, né? É uma forma de tanto de se divertir como de aprender de forma bastante lúdica esses conceitos super profundos, né, que falam desses campos energéticos. O Dragon Ball e o Yu Yu Hakusho são desenhos que falam sobre os campos energéticos o tempo todo e as pessoas nem se ligam disso. Elas vão prestando atenção nas coisas menores e não percebem essas coisas que estão por trás, que são extremamente profundas. Certo, gente? Então, voltando aqui para o livro, ele diz: o não manifesto é a fonte do Ki. Ki é o campo de energia interna do nosso corpo, é a ponte entre o nosso exterior e a fonte. Situa-se no meio do caminho entre o que está manifesto, que é o mundo da forma, e o não manifesto. O Ki pode ser comparado a um rio ou a um fluxo de energia. Se concentramos o foco da consciência bem no fundo do corpo interior, estamos traçando o curso desse rio de volta à fonte. O Ki é o movimento, enquanto o não manifesto é a serenidade.
Essa frase aqui resume bem. O Ki é o movimento, enquanto o não manifesto é a serenidade. Ou seja, o Ki é essa energia que nos move, que faz com que a gente tenha ações no dia a dia. E o não manifesto é a serenidade. Nós estamos o tempo todo em movimentos e em paradas, movimentando e parando. O movimentar-se tem relação com o Ki, e a serenidade, a paz, a quietude com o não manifesto. E aí o Ki ele fica nessa movimentação, né, entre essas duas coisas, percebe? É o que ele está colocando aqui. Quando alcançamos o ponto de absoluta serenidade, mas que apesar de tudo vibra com a vida, significa que fomos além do corpo interior e além do Ki, em direção à própria fonte, que é o não manifesto. O Ki é a ligação entre o não manifesto e o corpo físico. Ou seja, nós temos o corpo físico que é mais denso, nós temos o Ki, que é essa energia que circula pelo nosso corpo, e nós temos o não manifesto, que é o que está mais além, né? Que é o que se conecta com essa fonte primordial. Percebe? O não manifesto é o que é mais profundo, é o que é mais ligado à nossa fonte, né? E o Ki é o fluxo de energia que nos move, né? Que está dentro de nós e que faz com que nós tenhamos energia, que a gente se movimente. Foi isso que ele diz, né? O não manifesto é a fonte do Ki, né? O Ki, que é essa energia que movimenta o nosso corpo, vem dessa fonte, vem desse sublime, né? A gente pode até colocar dessa maneira. O que é o sublime é o não manifesto. E a partir desse sublime que surge a energia que circula o nosso corpo, que nos movimenta e que faz com que nós alimentemos o nosso corpo físico, para que ele funcione em harmonia com o nosso ser, com a nossa energia. Percebe que aqui essa parte do tópico que é a mais didática possível, né? Tudo que vem antes é um pouco mais complexo, mas essa parte, a meu ver, é a parte mais didática, que realmente faz com que a gente compreenda o que ele está nos falando. Depois ele diz: portanto, se você concentrar a atenção profundamente no corpo interior, poderá alcançar esse ponto, essa singularidade, onde o mundo se dissolve no não manifesto e em que o não manifesto assume a forma do fluxo de energia do Ki, que então se transforma no mundo. Esse é o ponto do nascimento e da morte. Só quando a nossa consciência se volta para o exterior é que a mente e o mundo passam a existir. Quando se dirige para o interior, ela percebe a sua própria fonte e regressa ao não manifesto. Ou seja, aqui ele está falando sobre a vida e a morte, né? A nossa vida é esse fluxo desse Ki. Quando a gente morre, esse Ki, ele volta para o não manifesto, ele volta para essa fonte. Todos nós temos esse Ki que nos movimenta, que vem dessa fonte, e quando a gente morre, nosso corpo cessa, esse Ki volta para a fonte, volta para esse não manifesto. Entende? É simples assim, a gente não precisa ficar viajando, colocando uma série de complexidades nisso. É simples assim, como eu falei agora. Assim, quando a nossa consciência retoma ao mundo manifesto, é que recuperamos a identidade da forma que tinha sido abandonada temporariamente. Passamos a ter um nome, um passado, uma situação de vida, um futuro. Essa parte aqui é super bacana, gente, porque ele está falando sobre o nosso lado egóico. Eu já comentei num outro vídeo que todos nós temos o ego, e o ego é super importante. É o ego que faz com que a gente tenha a nossa identidade. Se não fosse pelo ego, eu não me chamaria Isaías, por exemplo. Eu me chamo Isaías porque eu tenho um ego, que faz com que eu seja eu. Percebe? Não existe uma outra pessoa que seja Isaías como eu sou. Tem um monte de Isaías por aí, mas o Isaías, que é o meu caso, esse Isaías Costa que fala para vocês, é único. Ele é único porque tem um ego individualizado que me torna um no meio de bilhões, mas que faz parte de uma célula num todo. Essa é a ideia. É super bacana a gente refletir dessa forma, porque a gente deixa de demonizar o ego. O ego, gente, não é para ser demonizado, ele é para ser integralizado ao nosso ser. Quando o nosso ego ele é internalizado, é integrado ao ser, pronto, a gente vive em harmonia.
a gente vive em paz, serenidade, plenitude, beleza? Mas, em um aspecto particular, já não somos mais os mesmos de antes, porque vislumbramos uma realidade em nosso interior que não é desse mundo, embora não seja separada dele. Do mesmo modo, ela não é separada de você. O que ele fala desse separada desse mundo, que não é deste mundo, eu já comentei um pouco sobre isso, essa questão voltada para o materialismo. Pessoas que são muito materialistas, elas são muito ligadas ao corpo, à questão do físico, né? Mas elas não veem que existe algo muito além. Nesses campos energéticos que a gente está comentando aqui hoje, vão muito mais além do que só o nosso corpo físico. Então, quando a gente adentra esse universo, nós vamos pouco a pouco deixando o materialismo. Esse é um outro ponto que eu acho fundamental dentro dessa temática, que pessoas que são muito materialistas, né, elas não se aprofundam nessas questões de meditação, de relaxamento, enfim, de respiração consciente. Dessas formas, elas não acessam o que há de mais belo, o que há de mais profundo dentro da nossa realidade e constituição humana. Então, quanto mais você adentra esse universo do aquietamento, do silêncio, da meditação, menos materialista você vai se tornando. E você vai se tornando cada vez mais espiritualizado. A verdadeira espiritualidade é essa que eu estou falando aqui, na qual você se conecta com tudo, com todos, com a natureza, com Deus, de forma serena, de forma simples, de forma pacificada. É muito bacana a gente pontuar isso. Adote daqui para frente a seguinte prática espiritual. Ao caminhar pela vida, não dê 100% da atenção ao mundo exterior e à sua mente. Deixe alguma coisa no interior. Já falei sobre isso antes. Sinta o corpo interior, mesmo quando estiver fazendo alguma atividade de rotina, principalmente nos relacionamentos ou quando em contato com a natureza. Sinta a serenidade bem lá no fundo. Mantenha a porta aberta. É possível ficar consciente do não manifesto em todas as ocasiões. Isso aqui é maravilhoso, gente. É possível ficar consciente do não manifesto em todas as ocasiões. Isso só é possível se você transforma em hábito. É preciso transformar em hábito essas práticas de meditação, de respiração consciente, da paz, da serenidade. Assim, em todas as ocasiões, você pode ter essa conexão com o não manifesto. Você sentirá uma profunda sensação de paz em algum lugar, lá no fundo. Uma serenidade que nunca abandonará você. Não importa o que aconteça lá fora. Você passa a ser a ponte entre o não manifesto e o manifesto, entre Deus e o mundo. Esse é o estado de conexão com a fonte. É o que chamamos de iluminação. Aqui é toda uma outra forma dele falar sobre a iluminação. A iluminação é quando você tem essa serenidade, essa paz, essa tranquilidade, essa calma, mesmo diante das piores situações. É por isso que eu digo, gente, eu já falei isso inúmeras vezes ao longo desses estudos, que esse termo iluminação você pode trocar por consciência expandida. É porque iluminação, para a maioria das pessoas, é como se fosse algo assim muito distante, muito inalcançável, porque de certa forma é mesmo. A iluminação, a gente pensa logo em Jesus, no Buda, nesses grandes seres, mas a gente pode alcançar vislumbres dessa iluminação através de todo esse movimento de olhar mais para dentro de si, para o nosso ser interior, nos conectarmos com esse ser interior, essa fonte do não manifesto. Dessa forma a gente consegue ter essa vida iluminada. Para esses tempos agora que a gente está vivendo de pandemia do coronavírus, isso é mais do que fundamental, porque faz com que a gente não pire o cabeção. Um monte de gente está pirando o cabeção nesse período porque não relaxa, não medita, não olha para dentro de si, fica só no externo, olhando para fora, para fora, para fora. Dessa forma, o desequilíbrio é o caminho, não tem como ser diferente disso, você vai se desequilibrar. Se você quer se reequilibrar, é preciso ter paz, é preciso todos os dias buscar esses momentos de silêncio, de quietude, de se conectar com esse ser interior, com essa fonte, com o não manifesto. Esse é o caminho do reequilíbrio, né, que eu estou
assim, transmitindo para vocês agora, com a total possibilidade de que isso se torne realidade na vida de cada um de vocês que estão acompanhando. Mais uma vez eu retomo o que eu disse aqui, o que o Eckhart Tolle disse: não acredite em nada do que eu estou falando. Experimente, coloque na sua prática do dia a dia. Dessa forma você vai sentir no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, toda a diferença que isso vai fazer na sua vida. E aqui, já para concluir essa parte, essa sessão, ele diz: não fique com a impressão de que eu não manifesto é separado do manifesto. Não é. Como poderia? Ele é a vida no interior de todas as formas, a essência interior de tudo que existe. Ele impregna o mundo. Vou explicar o que ele vai falar mais para frente. Ou seja, o não manifesto e o manifesto se fundem. Nós estamos no corpo físico, nós nos manifestamos no corpo físico, é a nossa realidade no mundo, nesse mundo material, que vem dessa fonte imaterial, né, o que ele chama, né, de não manifesto. Não manifesto se funde ao manifesto no total equilíbrio, né, tipo numa dança, né, que a gente vai passando, vai vivendo. Isso daqui, gente, nas entrelinhas do que ele está colocando, é essa importância da gente não ir para os extremos, né? Quando a gente tem o equilíbrio do não manifesto com o manifesto, nós não vamos para os extremos, porque tem pessoas que vivem nos extremos. No extremo do querer ser o não manifesto, viver de luz, de não se alimentar, de passar jejuns de um mês, não tendo esse cuidado com o corpo físico, e aí elas ficam fracas, elas ficam sem vitalidade. No entanto, também tem outras pessoas que vão para o outro extremo, de quererem o máximo da materialidade, como se não tivesse nada além desse mundo, que a vida, quando você vai morrer, não tem mais nada. É o extremo do materialismo. As pessoas que vivem para o ter, acumular e ter prazeres, dessa forma elas não conseguem se conectar com essa fonte, esse lado mais da espiritualidade que vem desse não manifesto. Então que a gente busque o caminho do meio, essa fusão entre o não manifesto e o manifesto, para que a gente consiga ter tanto o equilíbrio como uma vida feliz, uma vida plena, uma vida em conexão com o agora, com o momento presente. A conexão com esse agora, com esse momento presente, é o poder do agora, que é a temática central do livro, é tudo que ele fala do começo ao fim, e é o que ele chama de iluminação. Esse livro, gente, ele se chama Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. E tudo que eu estou falando agora é o resumo da proposta desse livro. A gente viver o agora em plenitude, tendo um guia, um caminho para essa iluminação. Beleza, gente? Espero que tenham gostado de todas essas reflexões muito profundas, muito metafísicas, né? E que eu tentei ao máximo colocar de forma simples, de forma compreensível para cada um de vocês que estão aqui hoje acompanhando. Um grande abraço e até o nosso próximo estudo.